Olá, tudo bem com você? Eu sou Rick Colavito e hoje nós vamos entrar na história de Jesus Cristo, especificamente na história dos 12 apóstolos. E também nós vamos contar a sua jornada e também falar para você como morreu os 12 apóstolos de Jesus Cristo. Mas antes eu vou pedir para você deixar aquele like aqui no vídeo. Se você não está inscrito aqui no canal, não se esqueça, se inscreva. Vamos contar essa história depois da vinheta. Entre as diversas figuras do cristianismo, temos os apóstolos, conhecidos por várias pessoas e que marcaram a história do Novo Testamento. E a pergunta que você quer ser respondida nessa matéria é como cada um dos 12 apóstolos de Jesus morreu. Sim, vamos começar respondendo isso. Mas antes também nós vamos contar cada história de cada apóstolo. O primeiro a ser escolhido por Jesus Cristo foi André. André nasceu em Betsaida, às margens do Mar da Galileia, no ano 1º a.C. André também era irmão do apóstolo Pedro. Tanto ele quanto seu irmão Pedro eram pescadores por profissão. E segundo a tradição, Jesus teria lhes chamado para serem seus discípulos, dizendo que faria deles pescadores de homens. André teria também ocupado a mesma casa que Jesus, no início de sua vida pública lá em Cafarnaum. O Evangelho segundo João conta que André também era discípulo de João Batista, cujo próprio testemunho levou André e João, o evangelista, a seguir Jesus Cristo. A partir daí, os dois irmãos se tornaram discípulos fiéis de Jesus. Numa ocasião posterior, antes do derradeiro chamado ao apostolado, passaram a ser companheiros mais íntimos e abandonaram todos os seus pertences para seguir Jesus. André é mencionado nos evangelhos como ele estando em várias ocasiões de Jesus presente. Sendo assim, ele é considerado um dos discípulos mais próximos de Cristo. Mas como morreu André? A morte de André aconteceu antes de Pedro, por volta do ano 60 depois de Cristo. Acredita-se que ele tenha sido bastante torturado antes de ir para a cruz grega, que possuía um formato de X. Os seus restos mortais seriam levados para o mar na Escócia, só que o seu barco naufragou. Por conta disso, na região existe uma ilha chamada Santo André. O segundo escolhido foi Pedro. Antes de se tornar um dos 12 discípulos de Cristo, seu nome era Simão. Simão era pescador. Ele teria nascido em Betsaida e morava em Cafarnaum. Mais tarde, Jesus Cristo mudou seu nome para Pedro, que significa rocha. Segundo a Bíblia, Jesus disse a Simão, que virou Pedro, que ele era a rocha que construiria a sua igreja. O Pedro, digamos, tinha assim uma educação limitada. Ele falava apenas aramaico, com um forte sotaque da Galileia. Pedro foi um discípulo que pediu para encontrar Jesus andando sobre as águas. Não se sabe exatamente o ano de nascimento de Pedro, mas sabe-se que sua morte foi no ano 64 DC. No Evangelho relata que durante a última ceia com seus apóstolos, Jesus profetizou que Pedro iria negar conhecê-lo, afirmando que ele o renegaria antes que o galo cantasse na manhã seguinte. Após a prisão de Jesus Cristo, de fato, Pedro negou Jesus por 3 vezes. Você é um dos discípulos. Eu ouvi no Monte das Oliveiras. Não, eu não sou. Eu não estava no Monte das Oliveiras. Mas após ele negar Jesus pela 3ª vez, ele ouviu o galo cantar. E ele se lembrou do olhar de Jesus Cristo e a sua profecia.
Pedro então começou a chorar amargamente. Esse incidente final é conhecido como arrependimento de Pedro. E ambos os incidentes foram relatados inúmeras vezes na arte cristã. Após a subida de Jesus ao céu, Pedro percorreu pregando sua palavra, e a comunidade de Roma foi fundada por ele, junto com o apóstolo Paulo. Portanto, Pedro é considerado pela Igreja Católica o primeiro bispo romano. Sua morte foi também por crucificação, mas ele pediu para não ser crucificado na mesma posição que seu mestre, pois se sentia indigno de morrer exatamente como Jesus Cristo morreu. Portanto, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. O terceiro discípulo escolhido foi Tiago, também conhecido como Tiago Maior. Ele é um dos filhos de Zebedeu e também nasceu em Betsaida, na Galileia, por volta do ano 3 depois de Cristo. Ele também era pescador de profissão e é citado na Bíblia como sendo um dos discípulos mais próximos de Jesus durante seu ministério terreno. Ele foi o primeiro dentre os discípulos a sofrer o martírio em aproximadamente 44 DC, sendo executado por ordem de Herodes Agripa I. Na sequência temos mais um discípulo, o seu nome era João. João, outro dos 12 discípulos de Jesus, era o irmão mais novo de Tiago, e ambos eram filhos de Zebedeu. Ele também nasceu em Betsaida, na Galileia, por volta do ano 6 depois de Cristo. João seria então o mais novo dos 12 discípulos de Jesus. Ele tinha provavelmente cerca de 24 anos de idade. Consta que na vida ele foi solteiro e que vivia com seus pais lá em Betsaida. Ele era pescador de profissão e seu trabalho era consertar as redes. Ele trabalhava junto com seu irmão Tiago Maior e também em provável sociedade com André e Pedro também. As heranças deixadas escritas no Evangelho de João mostram que ele tinha uma personalidade extraordinária. De acordo com as descrições, ele seria imaginativo nas suas comparações, pensativo e introspectivo nas suas dissertações, e pouco falador como discípulo. É notório seu amadurecimento na fé, através da evolução de sua escrita. De todos os 12 apóstolos, João, o apóstolo amado, filho de Zebedeu, tornou-se o mais destacado teólogo, tendo morrido de morte natural em Éfeso, no ano de 103 depois de Cristo. Ele tinha 94 anos quando morreu. E na sequência temos o apóstolo chamado Filipe. Ele também nasceu em Betsaida, na Galileia. Desconhece-se o dia do seu nascimento. Filipe, o apóstolo de Jesus, é sempre confundido com São Filipe. A história da morte desse discípulo é um pouco confusa e não há nenhum relato de como realmente ele teria morrido. Deve ser alguma escrita que foi perdida. Após pregar na Ásia, acredita-se que seu fim possa ter acontecido por meio de crucificação. Isso são teorias, tá? Tem também a teoria do enforcamento e também apedrejamento. Decapitação também é uma teoria, ou até mesmo por causas naturais. Esta é a menos aceita. O que se sabe ao certo é que sua vida teve fim por volta do ano 80 depois de Cristo. Bartolomeu também foi um dos 12 discípulos de Jesus, apresentado pelo Filipe. Ele nasceu no primeiro século DC, na terra de Canaã, na Galileia. Segundo fontes históricas, Bartolomeu teria pregado o cristianismo até a Índia. Alguns historiadores relatam que Bartolomeu morreu por esfolamento em Albanópolis. Essa cidade fica na província atual russa de Daguestão e sua morte foi a mando do governador daquela época. Tanto que na Capela Sistina ele é pintado segurando a própria pele na mão esquerda e na outra o instrumento de seu suplício, um alfange. Segundo a Igreja Católica, mais tarde suas relíquias foram levadas para a Europa e jazem em Roma, na igreja a ele dedicada.
Sua morte também desperta curiosidades e discussões. Entre os católicos existe uma outra teoria. Os católicos acham que ele apanhou, ficou inconsciente, colocaram ele num saco e jogaram ele ao mar. Entretanto, em outras religiões, acreditam também que ele tenha sido crucificado. Essa ideia da crucificação é a menos aceita da maioria. O próximo discípulo era um cobrador de impostos que Jesus chamou e o seu nome era Mateus. Levi Mateus, também chamado de Mateus ou Evangelista, ele nasceu na Galileia, lá na Palestina, e sua data de nascimento também não é conhecida. Durante a ocupação romana, que iniciou no ano de 63 a.C., com a conquista de Pompeu, Mateus coletava impostos do povo hebreu para Herodes Antipas, até receber o chamado de Jesus e começou a segui-lo. A sua morte aconteceu em decorrência de uma alabarda. A alabarda é uma espécie de lança e sua morte aconteceu por volta do ano 60 depois de Cristo. No início dos estudos dos historiadores, eles acreditavam que Mateus teria morrido também por morte natural. Mas durante o percorrer da história da humanidade, outros historiadores viram que essa história da morte natural não era aceita e que a história da lança era a mais próxima da realidade. Nosso oitavo discípulo é Tomé. Também foi chamado de Dídimo. Tomé nasceu na Galileia, na Palestina, e os historiadores não sabem estimar o ano do seu nascimento. Na maioria das vezes ele é chamado de Tomé, o duvidoso, devido à sua incredulidade quando disseram que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos e não puser o dedo no lugar dos cravos e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. Ele disse que ele só acreditaria que Jesus Cristo tinha ressuscitado dos mortos se ele tocasse em suas chagas. Por isso que existe aquele dito que você já ouviu falar: eu sou que nem São Tomé, só acredito vendo. Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. E chega a tua mão e põe-na no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Senhor meu e Deus meu. Tomé pregou na Índia e ele morreu por volta do ano 53 depois de Cristo. Segundo estudos, ele morreu após ter sido perfurado por várias vezes por uma lança. Curiosamente, a cidade em que ele morreu é conhecida atualmente como São Tomé de Meliápor. O próximo discípulo é Tiago, filho de Orfeu. Esse discípulo é frequentemente referido como Tiago, o Menor. Tiago, o Menor, nasceu no ano 1 a.C. e ele nasceu na Galileia. Existem duas possibilidades para a morte do Tiago, o Menor. Sabe-se apenas que ele morreu no ano 62 depois de Cristo. A primeira versão diz que ele foi crucificado no Egito, após a sua missão de evangelizar na Palestina. A segunda versão diz que ele foi apedrejado até a morte a mando de Ananias. Ananias era um sumo sacerdote da época que desejava reunir prova contra os cristãos. Acredita-se que Tiago, o Menor, foi enterrado num lugar chamado Libredunum, onde já existia um cemitério romano, construído por volta de 44 depois de Cristo. Com as invasões bárbaras e a queda do Império Romano, e também com as invasões muçulmanas, o seu túmulo foi esquecido ou perdido no tempo. Agora vamos falar de Simão, o Zelote, como esse era conhecido. Simão era simpatizante e atuante de um grupo de Israel, chamado os Zelotes.
Os zelotes eram uma seita judaica com viés libertário e nacionalistas que trouxeram muitas dificuldades e ódio ao Império Romano. Alguns deles andavam armados com uma faca pontiaguda. Todo zelote era considerado terrorista, na perspectiva de um soldado romano. Acredita-se que Simão, o zelote, pregou o evangelho no Egito e depois juntou com Tadeu na Pérsia, onde foi martirizado e cortado ao meio. Nosso 11º apóstolo é Judas. Na Igreja Católica é conhecido como São Judas Tadeu. Judas Tadeu nasceu na Galileia, na Palestina, no ano 1 depois de Cristo. Judas era filho de Tiago, mas atenção, o Judas Tadeu não pode ser confundido com o Judas Iscariotes, hein? A tradição conta que São Judas pregou o evangelho na Judéia, Samária, Síria, Mesopotâmia e Líbia Antiga. Acredita-se também que ele até visitou Beirute e Edessa. De acordo com a tradição, Judas Tadeu provavelmente teria sido martirizado a golpes de lanças, machados e porretes, no dia 28 de outubro do ano de 070 depois de Cristo. E para finalizar, nós temos o 12º discípulo, esse que foi o traidor de Jesus Cristo. Judas Iscariotes nasceu em Queriote, na região da Judéia. Segundo o Novo Testamento, Judas foi o único dos apóstolos que não nasceu na Galileia. Judas Iscariotes era o mais instruído, por isso ele se tornou o tesoureiro dos apóstolos. Então ele era designado para cuidar do dinheiro de todo o grupo. Judas Iscariotes é citado no Evangelho como o discípulo que identificou Jesus às autoridades romanas. Ele deu um beijo, acusando-o de ser o rei dos judeus, o Messias que citava o povo e ameaçava o governo romano. Jesus foi preso no Monte das Oliveiras, levando aos sacerdotes e depois entregue ao governador romano Pôncio Pilatos e também Herodes. Depois ele foi açoitado, lhe puseram a coroa de espinho, e Jesus sofreu no Calvário carregando sua cruz, depois pregado nela, e lá ele morreu crucificado. Judas, ao ver Jesus condenado, se arrepende de ter entregue ele. Então ele se enforca no galho de uma figueira. Essa foi mais uma curiosidade aqui no Baú do Rick, contando como morreu os 12 discípulos de Jesus. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Então faz o seguinte, se você gostou, deixa aquele like que é muito importante para o meu trabalho. E também se inscreva no canal. Eu quero agradecer sempre aos parceiros que estão sempre comigo, como o Território da Música. Você que quer ter aula de canto, instrumentos musicais, esse é o lugar certo. Matérias muito fácil para você aprender. Vem para cá, Rua Luiz Góes, endereço está aqui no vídeo, próximo ao metrô Santa Cruz. E de quinta a domingo tem o Pub Britânia, onde você vai curtir música boa, cerveja gelada e hambúrguer artesanal. Vem para cá! E também quero agradecer a Vintage Vídeo Produções. Aliás, se você quiser fazer videoclipe, curso online, transmissão ao vivo, entre em contato com Vintage Vídeo Produções, que eles vão passar orçamento para você. O Instagram está aparecendo aqui no vídeo. Quero agradecer sempre também a Super Anos 80 por estar sempre divulgando aqui o trabalho do Rick Colavito. E se você curte nostalgia, siga o nosso Instagram, @Baú do Rick. Então é assim, toda segunda-feira, vídeo novo para você e te espero segunda-feira que vem. Valeu, galera! Tchau, tchau!